Aqui no nosso estúdio, a doutora Lucilena, com muito carinho, ginecologista, obstetra. É um prazer te receber aqui novamente, viu, doutora? Boa tarde. Muito obrigada, Jaque. Prazer é todo meu. Falando sobre um assunto tão importante, eu estava até conversando aqui com ela nos bastidores. Eu vi muitas frentes um pouco mais conservadoras falando muito sobre a vacina do HPV, e eu fui pesquisar muito sobre isso, até mesmo como cristã. Eu estava conversando com a doutora sobre a importância de todos entenderem a necessidade da vacina. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, doutora, às vezes a gente ouve muito falar sobre o HPV, mas a gente não sabe exatamente o que é isso. A senhora pode explicar pra gente o que é o HPV? Sim, o HPV é um vírus. Você pode ficar gripada por um vírus, você pode adquirir uma doença como AIDS por um vírus, uma diarreia por um vírus, e a doença do HPV é um vírus, né, que vai causar lesões por um vírus. Então, HPV, papiloma vírus humano. E nós temos mais de 100 tipos de HPV. Comprovadamente, desses 100 tipos, nós já sabemos que 40 podem contaminar o ser humano, a mucosa geniturinária e anal. Desses 40, nós já sabemos que 13 são oncogênicos. O que seriam oncogênicos? Oncogênico é o vírus que causa câncer. E como que ele vai causar câncer? Ele vai causar câncer entrando na célula, no DNA humano, e alterando esse DNA, fazendo com que haja um tipo de multiplicação diferente e formando um tumor que nós caracterizamos como maligno. Então, a importância do HPV está em diagnosticar se o HPV que a paciente apresenta, ele é de um grupo, vamos dizer, bonzinho, do grupo benigno, ou se ele é do grupo maligno. Então, desses 100, tem 60 que não desenvolvem, que se descobriu por enquanto, que não desenvolvem câncer, que até pode se descobrir que desenvolvem, mas 40 com certeza podem desenvolver câncer, não, é isso? 40 contaminam o ser humano. Ah, tá, 40 contaminam. Desses 40... 13 são oncogênicos. E desses 13, nós temos dois vilões aí. Porque o que a biologia molecular faz? Ela dá um número para o HPV, certo? Né? Então, existem exames hoje que nós fazemos que vai tipar o vírus que a paciente tem. E o 16 e o 18 são os mais oncogênicos. E esses estão presentes em 70% dos cânceres de colo de útero, por exemplo. Eu já vou voltar nesse 16 e 18, eu vou deixar aqui anotado, doutora, mas eu preciso fazer essa pergunta que não quer calar. As mulheres estão em maior risco do que os homens? Então, não só para o HPV, mas para todas as doenças. Por quê? Porque o homem, ele é portador. Ele acredita-se hoje que uma mulher que tem a vida sexual ativa, em média, 80% das mulheres são contaminadas pelo HPV durante a sua vida. Porém, ela vai ao ginecologista, é diagnosticada uma infecção, é tratada pela sua defesa e pelo tratamento. Em 6 meses a 2 anos, a doença é curada. Acontece que quando ele é oncogênico, é exatamente o objetivo que nós temos em diagnosticar, ir atrás e fazer um tipo de tratamento diferente. Os homens, acredita-se que 90% estão contaminados. É um número altíssimo. Quase todos, 90%? Sim. Porém... Esses dados são o quê? Nacionais? São dados divulgados pelo Instituto de Estatística dos Estados Unidos. Tá? Porém, a grande maioria são assintomáticos. Não tem lesão nenhuma e não tem nada, não tem dor, não tem corrimento, não tem lesão. Quem vai ter? É a mulher. Eles não vão ter câncer, provavelmente. Se não tiver lesão, não. Mas eles vão ser portadores, eles vão levar o HPV para as outras mulheres com quem eles se relacionarem. Daí está a grande importância da mulher que iniciou a vida sexual frequentar o ginecologista, principalmente se iniciou um novo relacionamento. Seja ela casada ou não. É lógico que a gente sempre sabe que a orientação é para que só se tenha relação sexual após o casamento. Só que várias pessoas estão nos assistindo em várias situações, doutora. E a minha preocupação é que às vezes a pessoa se casa e ela pensa, não, mas eu me casei, foi meu primeiro homem, eu fui a primeira mulher dele e não preciso ir para um ginecologista. Isso é conversa, não é verdade, doutora? Eu gostaria muito de dar uma informação. Por favor. Nós temos uma profissional chamada Lana, no HC. Ela é a maior especialista que eu conheço em HPV, a grande referência do país.
E ela coordenou um grupo de pesquisa para se procurar aonde está o HPV. Como que você pega o HPV? O HPV é só por vida sexual ou você pode adquirir de uma outra forma? E foi encontrado em pacotes fechados no supermercado, no Mods HPV. Ou seja, o HPV é como o vírus da gripe. No absorvente? No absorvente. Qualquer pessoa pode contrair o HPV, mas não precisa se preocupar. Precisa tipar. Não. Precisa tipar o HPV. Qual é o tipo? Qual é o grupo? Se for do grupo A, que é o grupo benigno, é uma infecção como qualquer outra, que em 1 semana, 10 dias se trata e não oferece risco de alteração celular. Já se for do grupo B, for oncogênico, precisa ainda saber se esse HPV ele está se comportando naquele organismo de forma ativa. Existem exames da biologia molecular que vão esclarecer isso. Então fez o exame, descobriu que tem o 16 ou 18, não precisa se desesperar e achar que vai morrer, não é assim, né, doutor? Então, o nosso DNA, que é o núcleo de proteínas que vai determinar a nossa característica, ele tem uma forma assim de hélice dupla. O DNA do vírus HPV, ele tem uma forma de circunferência. Para ele quebrar e entrar dentro da hélice do HPV humano, ele precisa liberar o que nós denominamos de oncoproteína E6 ou E7. Ou seja, é um pedacinho de proteína que tem que se desprender daqui e entrar na hélice do humano. Aí nós fazemos o exame e vamos diagnosticar se esse vírus conseguiu migrar e alterar o DNA humano, então ele é um oncoproteína E6, E7 ativo. E de todas as mulheres que têm o 16 e o 18 positivo, menos de 5% tem esse exame ativo. E a gente está falando dos dois principais vilões, a senhora falou para nós, os dois vilões. Ou seja, quem for ao ginecologista e for diagnosticado que tem o HPV, não se alarme. Não precisa ficar desesperado, calma. Não, continue indo ao ginecologista, continue a bateria de exames para saber se é ativo ou não. E a possibilidade de não ser ativo é muito grande. Agora, doutora, a vacina, por que o governo tem se preocupado tanto com isso? Sim, esse é um assunto muito importante e eu acredito que é o motivo, inclusive, da nossa entrevista. Por que o governo está tão preocupado e colocou a partir desse ano como obrigatório na carteira de vacinação, né, a vacina para HPV? Porque a incidência, o número de pessoas com câncer por HPV cresceu vertiginosamente nas últimas 2 décadas. Então, só para você ter uma ideia, Jaque, a Suécia fez um estudo que durou 40 anos, né? Aonde foi se estudar a causa, a etiologia do câncer de base de língua e de orofaringe. E se demonstrou que em 1970 apenas 20-25% dos cânceres tinham HPV. Hoje se demonstra, em 2005, se demonstra que 98% dos tumores têm o HPV, que foi contaminado provavelmente de um HPV que veio da mucosa genital. E esse instituto... Então, não é só a relação sexual, existem outras relações que podem também causar... Sim, a contaminação pode ser através da mão, pode ser oral e pode ser gênito, urinária e anal. Anal também? Também. Então, quer dizer, atenção a tudo isso, né? Atenção, muito cuidado, né? E a prevenção, ela infelizmente ainda é muito precária, porque você vai se relacionar com uma pessoa que você não sabe se é portador ou não. Então, o uso de preservativo masculino e feminino é recomendado. É suficiente? Por exemplo, vamos imaginar uma relação sexual. A utilização de preservativo é suficiente para prevenir? Não. Não é? Infelizmente, não tem nada suficiente para prevenção, né? É como a gripe. Até porque nada é 100%. Como é que eu posso ter uma prevenção 100% de uma gripe no inverno? Não existe. Nem fica fechado dentro de casa, não tem, né? Existem fatores predisponentes que vão ajudar ou te defender a não desenvolver aquela doença. Posso evitar algumas coisas, Sim, né? então, por exemplo, se for uma paciente imunodeprimida
ou se tiver AIDS, ou tiver uma outra doença que abaixe a imunidade, certamente vai ser mais fácil ela desenvolver a lesão ou o câncer. Se for uma paciente que tiver tendência genética a câncer, ou mesmo uma paciente que tiver um comportamento sexual atípico, que tenha iniciado a sua vida sexual muito cedo, ou mesmo tenha múltiplos parceiros, essa com certeza é uma maior candidata para desenvolver a doença. Não significa que uma mulher que se casou virgem não possa ter. Por isso que todas devem procurar o ginecologista. Quais são, eu vou perguntar mais sobre a vacina, mas quais são os sintomas que uma mulher pode sentir? Olha, grande maioria. Homem. Então, no caso da mulher, a grande maioria é assintomática também. Como descobre a doença, então? Pois, eu tenho diagnosticado, em média, no meu consultório, pelo menos uma paciente por semana com HPV 16 e 18. Doutor, isso é muita coisa. De tão frequente que está. E não são mulheres que vão achando que tem HPV? Não, são mulheres casadas, são mulheres que têm um corrimento amarelado, às vezes pode apresentar um ardor, um prurido, e a paciente simplesmente vai fazer um exame de rotina. Só que hoje, o exame de rotina pode se resumir não só no Papa Nicolau. No caso, nós colhemos a secreção e enviamos para o laboratório que faz a análise da biologia molecular direcionada para várias infecções. Entre elas, nós podemos solicitar também o HPV. E eu, de rotina, solicito também para o HPV. E tenho diagnosticado um número altíssimo de pessoas que estão contaminadas. Doutora, uma pessoa que nunca tenha tido relação sexual pode ter o HPV, principalmente esse 16, 18, isso pode acontecer? Pode simplesmente comprar um molde no supermercado, usar e ter o HPV. Isso não significa que vai desenvolver doença se ela tiver uma boa resistência, ou se esse HPV não for ativo, ou seja, não quebrou aquela circunferência e a proteína E6 e E7 não está ativa, não tem a capacidade de entrar no DNA humano, que é a maioria dos casos. Então, o fato do exame dar positivo significa um alerta para nós ficarmos de olho. Não significa que ela tem câncer de colo de útero, por exemplo. Nós precisamos, então, aí sofisticar mais os exames. Existe um exame que nós fazemos com uma lente de aumento, que é a colposcopia, ou no caso do homem, a peniscopia, aonde com essa lente de aumento nós vamos verificar no microscópio a mucosa, tanto feminina quanto masculina, para verificar se está desenvolvendo ou não lesão. A última, eu prometo, Thiago, eu preciso só perguntar isso, doutora. Pois não. Com relação à vacina, a importância, algumas pessoas têm ficado em dúvida, poxa, mas a minha filha é tão jovem, é criança ainda, ela já tem mesmo que tomar essa vacina, ela não vai iniciar a vida sexual agora. Tem que tomar vacina antes de iniciar a vida sexual, né, doutora? A ideia que nós gostaríamos de passar, e que é muito importante que fique entendida, é que a vacina não trata. Ela não vai tratar a infecção. E se você já tiver com infecção, não adianta tomar vacina. A vacina, ela é preventiva. Ela vai te dar defesa para não contrair a infecção. Então, a única garantia que nós temos, se é uma infecção assintomática, é que você tome a vacina antes de iniciar a vida sexual. Por isso, o governo está preconizando, no ano de 2014, que as meninas de 11 a 13 anos tomem a primeira dose, que já foi agora, terminou em abril, e a segunda dose será daqui 6 meses. A terceira dose daqui 5 anos. Na Europa, as meninas já estão tomando a partir dos 9 anos. E já saiu um decreto que no ano de 2015, o ano que vem, aqui no Brasil, as meninas com 9 anos terão que tomar vacina. E devem tomar, porque é um cuidado a mais para que ela não contraia uma infecção eventual, que o parceiro pode ser assintomático, mas portador, e a mulher desenvolva e eventualmente desenvolva câncer, e isso reduz a sua vida. Pode ser até o marido dela, tá, gente? Por isso que a gente quer deixar claro que a medida é importantíssima, é importantíssimo que as meninas tomem a vacina, porque elas estão se cuidando, elas estão prevenindo doenças. Não é uma apologia ao sexo antes do casamento, não é nada disso. Até porque a mulher pode se casar virgem e pode contrair doença. A gente não sabe qual foi a vida antes, a vida sexual, por exemplo, desse marido antes da conversão. Não se sabe o que pode acontecer. É importantíssimo, na verdade, doutora. Eu, infelizmente, tenho que encerrar há muito tempo, né, Thiago? Eu vou encerrar agora.
Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu sei que tem muita gente que estava ansiosa por esse bate-papo, viu? Eu agradeço muito o convite, agradeço aos telespectadores. Muito obrigada, Jaque. E quem quiser pode entrar em contato com a doutora, né? Por favor, o consultório tem os telefones que eu vou passar agora, 0 operadora 11 5562 8086 e 5562 8159. Tem também o e-mail, né, doutora, que é? Sim, lhne@uol.com.br. É CHNE, né? Isso. Tá passando aí direitinho pra vocês. Doutora, mais uma vez, obrigada. Viu? Uma ótima tarde. Igualmente, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Eu não vou nem rodar a vinheta, que eu sei que eu tenho que encerrar. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi um prazer ter você com a gente. Um beijo grande e uma excelente tarde. Tchau. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é